Você já se sentiu incapaz ou insuficiente para realizar alguma atividade? Você achou que essa atividade não faz sentido, ou perdeu sentido, ou aquele tesão, aquela vontade de fazer tal coisa não é mais o mesmo? Ou as coisas que você faz, você não consegue terminar? Ou essas coisas que você tenta fazer, você acha que você não é bom o suficiente para continuar fazendo? Ou tudo que você faz você acha que é errado ou é insuficiente? Essas são algumas perguntas que todo autossabotador faz a si mesmo e se sente dessa forma. Hoje a gente vai falar sobre a autossabotagem. Meu nome é Beatriz Nascimento. Eu, Emily Cerqueira. A gente é do Psique Science. O que não te contam sobre a autossabotagem, sintoma da solidão contemporânea. E hoje, neste vídeo, nós vamos estar aqui para poder falar dessa manifestação psicológica. A gente vai falar um pouco da autossabotagem porque a gente vê muito por aí as pessoas falando sobre a autossabotagem como se fosse apenas um sintoma de alguém que não tem controle, de alguém que não é motivado e se autossabota. Mas a gente pode provar que é o contrário disso. O autossabotador, ele é uma pessoa que busca constantemente o controle e quer constantemente controlar sua vida, controlar sua disciplina e acaba por se autossabotando por querer demais esse controle. Isso, e tem também a questão da sociedade. A sociedade impõe muito que a gente seja um autossuficiente, que a gente seja independente, que a gente busque a perfeição nas coisas. Então tudo que a gente tem que fazer tem que ser muito perfeito. A gente tem que dar o tempo todo no controle, sim, da situação. E o autossabotador quer ter esse controle demais da situação, porque ele não pode sair prejudicado, ele tem medo da questão do novo. Então assim, ele tenta controlar toda a situação, uma forma de auto-sabotar, achando que tem aquele controle de tudo e tudo vai sair perfeitamente como ele imagina que seja. Só que não é assim, né? Porque a gente não tem controle do mundo, a gente não tem controle dos outros, então a gente se frustra quando a gente se depara com a realidade e vê que a gente não tem nenhum controle de nada. E aí não adianta a gente ter controle de si mesmo se o mundo, ele tá ali pra te frustrar, pra te contrariar, pra entrar em conflito com você. E aí acaba o autossabotador entrando num ciclo constante de se auto-sabotar em suas atividades que te trazem prazer ou que faz sentido na sua vida e não consegue sair do lugar. Porque também entra essa questão do medo. Ele tem o medo do novo, ele não sabe o que é que espera ele lá na frente. Então, por essa questão de querer ter o controle, de ter o medo do novo, então ele acaba se auto-sabotando, porque também ele acha que ele não é merecedor de tudo aquilo. Então entra essa questão do medo de querer ter o controle de tudo e você é autossuficiente para fazer as suas coisas darem certo da forma que você realmente merece, e você entra nessa questão de não merecedor e acaba atrasando o seu merecimento, as suas conquistas, as suas realizações. Que nem a Beatriz disse, o mundo está aqui para frustrar a gente. Então a gente tem que tirar um ensinamento, tem que ter uma compreensão do que essa frustração trouxe pra gente, qual é o ensinamento, o que é que eu posso aprender com essa frustração. E o autossabotador não tem tempo para poder tirar um conhecimento das situações, porque além disso, ele vai se vitimizar. Então esse autossabotador, ele se sente uma vítima. Então, em vez dele criar um autoconhecimento dessa frustração, dessa situação que ele está passando, ele é uma vítima, então ele não vai gerar um autoconhecimento dessa situação. Ele tá sofrendo, então ele se diminui, ele é o vitimizador e espera por alguém pra vir salvar ele dessa situação, sendo que só ele mesmo é o dono da sua vida. Tem a ver com essa solidão contemporânea. Isso é um traço muito da nossa sociedade, né? Nossa sociedade, ela é capitalista, individualista e valoriza muito essa autossuficiência do indivíduo. O indivíduo, ele tá ali para ele conquistar sozinho o mundo, sua independência financeira, suas coisas, seus bens, e ele não tem uma coletividade, ele não se socializa com o outro, ele não é valorizada a socialização com o outro, a troca, o confiar, a amizade, o se doar para o outro sem querer nada em troca.
isso são valores que a sociedade capitalista e a contemporânea, ela não tem, não instiga no sujeito. Então a gente vê muito esse autossabotador tendo essa mentalidade de que as coisas que ele tem que conquistar sozinho, que ele não pode contar com as outras pessoas, que as outras pessoas ou elas estão indisponíveis para ele ou não sabem fazer o que ele precisa que seja feito. Então ele tenta controlar tudo e acaba se frustrando porque a gente é incapaz de controlar tudo. Então essa tendência do autossabotador, ele se constitui como uma falta de produtividade, mas não é uma falta de produtividade, já que a gente não está aqui para só produzir, a gente também está aqui para viver, para se saborear com a experiência do outro, para estar ali presente com o outro e viver sem precisar estar ali produzindo, porque a gente valoriza essa produção em larga escala que o capitalismo tanto prega, mas a gente não está aqui, a nossa existência não é feita para ser só produtiva, a gente também tem que ter prazer, tem que ter amor, tem que se relacionar com o outro. A sociedade sempre nos impõe a estarmos dentro de uma corrida, o tempo todo em busca de conquistas e sempre se aperfeiçoando cada vez mais. Então traz pra gente uma sensação de uma falsa liberdade. O que é essa falsa liberdade? Essa falsa liberdade é a questão de a gente estar sempre em busca desse aperfeiçoamento e sempre em busca de produtividade e em conquistas. Mas de que conquistas são essas? De que produtividade a gente tem que estar sempre correndo atrás? Então, a gente vê hoje em dia em redes sociais, como por exemplo a rede social Instagram, as pessoas mostram muito sua vida, seus dia a dia. Suas conquistas, o que você vem conquistando cada vez mais. E aí você acaba se autocomparando, achando que você não é suficiente para também conquistar aquilo tudo. E aí o autossabotador, em vez de ele achar aquilo como um incentivo, de achar que ele também pode, que ele também é capaz, ele vai se sentir oprimido e ele acha que ele não é capaz daquela conquista, então ele acaba se reprimindo e achando que ele não é merecedor de toda essa conquista. Essa dinâmica nas redes sociais que a gente vê tanto, a gente não tem noção de quanto a gente é diferente do outro, quanto cada um tem sua trajetória, tá? Cada um tem sua realidade, e às vezes a gente quer se encaixar em quadrinhos, em caixas que não são da gente, são valores da sociedade. Então primeiro a gente idealiza e depois a gente tenta se encaixar nisso. Só que a gente é um ser único. Como é que a gente vai se diminuir para encaixar em uma determinada caixa que não é a gente? Então a gente vai viver uma mentira. A gente que no fundo vai se sentir o diferente, o anormal, mas esse diferente é o que substancialmente a gente é como um ser. Então a gente não tem que se encaixar nisso. Então isso é um sintoma da contemporaneidade, desse capitalismo exacerbado de que eu preciso produzir para me continuar a viver, a comer, a ter minhas coisas. Isso é uma vontade de você se autopreservar. Mas nessa vontade de autopreservar para a nossa existência continuar, a gente às vezes se perde. A gente normalmente se perde no que a gente é, no que a gente quer ser, e a gente às vezes começa a internalizar valores que não são da gente, são da sociedade. E de fato, como é que esse autossabotador se sente por dentro, né? Como é que ele vê isso tudo? Como é que ele compreende essa situação? Então ele vê o outro sempre indisponível para ele. Então ele nunca vai achar que o outro está ali para ajudá-lo. Ele sempre vai achar que o outro está indisponível, que ele acaba querendo ter essa perfeição de tudo, ter o autocontrole de tudo, acha que dá conta de fazer tudo sozinho e acha que o outro não vai fazer da mesma forma o quanto que ele se cobra. Ele não quer somente fazer, ele quer a perfeição e a gente sabe que nem tudo é perfeito. Então como é que eu vou ter a ajuda do outro se o outro não vai fazer da forma como eu estou me cobrando? Eu me cobro muito, eu quero tudo muito perfeito e o outro não vai conseguir me ajudar da forma do tanto que eu estou me cobrando. Então isso acaba tendo um prejudicial, porque você se cobra muito, planeja demais, quer ter o controle de tudo e aí acaba entrando a procrastinação, porque você não conclui aquilo que deveria ser concluído, você não finaliza aquilo que deveria ser finalizado, ou você deixa muito pra cima da hora, porque está sempre se auto-sabotando, querendo ter o controle, o medo do resultado e achando que o outro nunca está disponível ali para te ajudar. Então você quer fazer tudo sozinho, acaba
acaba deixando sempre pra última hora pra validar o seu sentimento. Tipo, eu sabia que eu não era capaz, eu sabia que eu não ia conseguir. Então o tempo todo pra colocar aquele pensamento dele numa posição de afirmação. Então ele cria toda uma situação, um mecanismo de pensamentos, e ele faz com que aquilo se realize pra no final ele validar, eu estava certo. E aí até mexe com a autoestima da pessoa, né? Poxa, eu nunca consigo terminar nada. Mas como é que a gente não vai, como é que vai terminar algo se a gente na nossa existência, a gente é um ser social, né? A gente tá ali pra gente compartilhar momentos. Então, essa tendência de você querer e sempre ficar sozinho e fazer suas coisas sozinho, você vai se sentir um vazio, que esse vazio impede você de realizar as coisas que você tem que fazer. Como se estivesse faltando algo. E o autossabotador sabe que está faltando algo e ele não sabe o que é. E o que é o outro. É que ele se fechou pro outro, ele se distancia do outro, ele bloqueia o outro, ele não quer saber desse outro. E nessa que não quer saber, as coisas não funcionam e fica nesse ciclo repetitivo. O conflito é uma transição de um estado para o outro, e esse autossabotador, ele vê isso como uma forma de uma agressividade, porque ele não está preparado para poder enfrentar esse conflito, porque a gente só cria a mudança, só passa pelo processo da mudança enfrentando os conflitos. Então é muito cômodo para o autossabotador estar em uma situação de conforto e de controle. Então ele não vai querer estar em conflito com o outro, não vai evitar essa situação de interagir com o outro, de vivenciar esses conflitos, por conta do medo do novo, do medo do que isso pode trazer para ele. Então acaba que esse indivíduo pode ser que esteja numa fase adulta, mas não está com seu emocional amadurecido. E isso faz com que dificulta esse processo de amadurecimento, de conflitos, de como reagir emocionalmente de acordo à situação. Então ele se sabota, evitando estar em conflito com o outro e com opiniões, com mudanças, e ele vive sempre na mesma estagnação, no mesmo conforto, que para ele é um conforto. Então é mais fácil para ele viver naquela mesma situação de sempre, e não ocorre nenhuma mudança em sua vida, porque para ele o lugar de conforto é o melhor lugar para se estar. E o outro, né, ele é sempre o diferente, ele não é o igual a gente, né? O outro tem suas particularidades, ele é diferente de todas as maneiras, e estar com o outro é estar nessa situação conflitante, né? O outro tira a gente do lugar, né? Então, o autossabotador, ele quer uma pacificação prematura quando entra em contato com o outro. Então, antes de entrar mesmo no contato com o outro, ele vai lá e se fecha. Ele não deixa esse contato acontecer. Ele já vai se esquivar disso, porque ele já sabe, ele já tem uma concepção de que todo encontro com o outro, ele é necessariamente uma forma de agressão, uma forma de conflito. Ele se sente agredido por estar com o diferente. Então, é isso que está por trás do autossabotador. E às vezes a gente vê as pessoas só falarem de falta de motivação, mas não, é uma forma, um modo de ser, é um modo de existir, que é um modo de existir de não amadurecimento, de sofrimento, né, de não conquistar mudanças e estar sempre no mesmo lugar cristalizado. E isso pode levar a outras situações, como baixa autoestima, depressão e outras patologias psicológicas que são muito graves. Então, o autossabotador pode vir acarretando várias outras questões que a gente vê muito como falta de saúde mental. Então o sujeito que vive nessa autossabotagem, ele vive uma negativa do mundo. Então ele vive sempre se escondendo do mundo, se escondendo do outro e de certas situações. Porque para ele é muito cômodo, como falamos anteriormente, viver naquela situação que ele já está acostumado. Não ter conflitos, não ter mudanças, não ter que enfrentar novas situações e novas pessoas. Porque como a Beatriz falou, cada contato com o outro gera um conflito, gera um novo pensamento, gera uma nova forma de você pensar e se questionar. Então o autossabotador, ele foge de tudo isso. E aí entra a questão que ele não fica espontâneo. Ele não fica espontâneo, ele foca somente na sua construção, ele fica o tempo todo só focando em você
criando planos, criando metas, mas ele nunca sai do lugar, nunca tem a finalização do que ele realmente deseja, do que ele quer. E justamente por ele se privar desse contato com o outro, ele não expõe sua opinião, não expõe seu desejo, ele acha que ele vai dar conta de tudo sozinho, então ele se sobrecarrega. E nisso que ele sobrecarrega, ele tem a autossabotagem dele achar que ele não é merecedor daquilo. Então ele faz de tudo pra se sobrecarregar e no final ele não dá a conclusão daquilo que realmente era importante pra ele. Então vem a questão de achar que não é merecedor de tudo aquilo. Esse outro, ele sempre é o diferente, e como diferente ele sempre traz um novo, traz uma outra perspectiva. Nessa outra perspectiva que o outro traz, ele mostra novas formas de existir, e aí a pessoa pode assimilar aquilo e ter uma criatividade diferente, de como funcionar diferente, de como viver diferente. Então essa é a importância da saúde mental, de estar com o outro, né? E a gente vê muito a gente não querendo estar nesse conflito porque é agressivo. Só que a agressividade, ela é muito importante pra gente ter saudade, pra gente ser saudável, né? A agressividade, ela vem não como uma forma só de bater, ou de morte, ou de aniquilação da vida, não. A agressividade às vezes é pra você impedir que o outro avance em você. Você agride o outro pra se autopreservar, ou você faz um movimento um pouco mais agressivo para você conquistar aquilo que você precisa, para você ir além dos limites que estão estabelecidos pelo seu corpo, pela sua mente, pela sua perspectiva. Então a agressividade engloba tudo isso. A agressividade, ela é fundamental para a gente ter saúde mental. A gente não pode ser apenas pacífico, a gente não tá nessa vida para ser uma forma passiva, não. A gente também tem que ser ativo, e a agressividade, ela representa exatamente isso. E o autossabotador, ele completamente repudia essa agressividade que é tão saudável para continuar tendo uma vida saudável. Chegamos aqui concluindo esse vídeo, mostrando pra vocês como é que é essa internalização do autossabotador, como é que é esses conflitos internos. Porque não é somente essas questões do que significa a autossabotagem, quais são esses sintomas em si. É um conflito muito interno, é uma coisa muito mais complexa. Então, assim, esse autossabotador, ele tem que ter uma consciência de que ele é o dono da sua vida, ele é o escritor da sua vida. Então, se ele não procurar essa mudança, esses conflitos, essa interação com o outro, nada vai mudar, nada vai evoluir e vai ficar sempre na mesma estagnação, vai ficar sempre nessa vida metódica. Solitária, né? Solitária, exatamente. Então, assim, esse autossabotador, ele tem que ter esse autoconhecimento, essa autorreflexão do que tá levando ele a ter esses comportamentos, do porquê, e procurar mudanças no agir, no pensar, e ver que o outro não está ali para lhe ajudar realmente na sua evolução, na sua mudança. E como o Beatriz falou, ter essa agressividade te ajuda a te impulsionar pra você realmente ver que você é capaz de realizar os seus desejos, as suas conquistas e as suas metas. Então esse é o nosso vídeo sobre autossabotagem. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, comentem. Se vocês tiverem dúvidas, a gente tá aqui pra gente responder pra vocês. Se inscreva no nosso canal, o nosso canal tá iniciando aí. Espero que vocês gostem das nossas perspectivas, né, desses assuntos da psicologia pra vocês. E se vocês tiverem alguma sugestão de assunto, a gente tá aqui pra gente buscar, pesquisar, pra gente falar. A gente quer muito ter esse intercâmbio entre vocês, né, entre a gente, porque a gente quer essa troca, né? E o que mais? E é isso, então assim, a gente está aqui disponível para opiniões, comentários, novos temas, coisas que vocês têm curiosidade de saber ou de entender também melhor. Estamos aqui à disposição de vocês. Siga a gente no Instagram. Dê um joinha, compartilhe com seus amigos. É isso.